Dentro desse conceito de norma culta, a proibição de começar um período com pronome oblíquo me empreste seu livro é justificada com a afirmação de que em Portugal ninguém fala assim. De igual modo, a recusa dos gramáticos conservadores em aceitar que, em frases como vende-se casas, o pronome se desempenha uma função semelhante à de sujeito se baseia no fato de que, em latim, o pronome se nunca exercia essa função. Dizer ou escrever eu prefiro mais X do que Y é um pecado, na opinião deles, porque o prefixo pré, em latim, funcionava para formar superlativos analíticos contendo em si mesmo a ideia de muito ou mais do que. Além disso, é errado dizer outra alternativa, porque alter em latim já significava outro. Mas desde quando nós falamos latim no Brasil? A distância entre norma culta real e norma culta ideal pode ser medida em afirmações como esta de Rocha Lima em sua Gramática Normativa da Língua Portuguesa, página 15. Em extensas faixas do Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, a consoante L, quando em final de sílaba, apresenta uma pronúncia relaxada, que se aproxima da semivogal W. Este fato faz que desapareçam oposições como as de mal e mal, alto e alto, servil e servil, oposições que a língua culta procura cuidadosamente observar. Basta ouvir os locutores de rádio, os apresentadores de telejornal e os professores universitários, três profissões que exigem educação de nível superior e, portanto, domínio da norma culta, para verificar que a afirmação de Rocha Lima não se baseia na realidade empiricamente analisável. É provável que nenhum falante da língua culta se preocupe hoje em dia em fazer a distinção entre as palavras por ele citadas. No acervo de gravações da língua urbana culta coletado pelo projeto NURC, a que já me referi no mito número 5, não se percebe essa suposta preocupação em distinguir as duas pronúncias. A pronúncia do L como L e não como W só se verifica na fala de pessoas bastante idosas ou de falantes de variedades bem específicas de português, como a gaúcha, e mesmo assim, não de modo geral. Essa mesma idealização da norma culta como um padrão linguístico 100% puro, como uma pedra preciosa sem nenhuma jaça, como uma pepita de ouro livre de toda a ganga. Se verifica, por exemplo, num texto publicado por Pasquale Cipro Neto em sua página na revista Cult, número 11, junho de 1998, página 44. Para ele, os usos não normativos de onde constituem uma praga. E o uso feito por Chico Buarque numa canção de onde, no lugar de quando, indica que o poeta-compositor caiu na esparrela. Lemos no texto de Cipro que a diferença entre onde e aonde também deixa muita gente de cabelo em pé.
Depois de explicar o uso correto de cada uma das duas formas, ele diz que, mesmo em escritores renomados, se vê o emprego de onde e aonde sem critério. E cita um exemplo do poema A Onda, de Manuel Bandeira, que escreveu: Aonde anda a onda? E chama a atenção para o fato de que, em termos de língua culta, para cada 99 ocorrências corretas de onde, há uma de aonde. Diante dessa estatística, que ele cita sem indicar a fonte de seus dados nem a metodologia empregada para coletá-los, a lógica nos leva a concluir que o problema então não está na falta de critério dos falantes da norma culta, mas sim na concepção que o autor do texto tem de língua culta. Afinal, se Chico Buarque, Manuel Bandeira e Machado de Assis, que no poema Niane, parte 3, estrofe 2, escreveu: Mas aonde te vais agora? Onde vais, esposo meu? Não servem como exemplos de usuários da língua culta, quem servirá? Em seu livro Com Todas as Letras, que tem o sugestivo subtítulo de O Português Simplificado, que nos remete logo ao mito 3, o jornalista Eduardo Martins tenta ensinar o uso correto do verbo pedir. Depois de ler as explicações dadas ali na página 16, passei a aplicar um teste para controlar se o que ele chama de norma culta realmente merece esse nome. Assim, toda vez que vou dar uma palestra em congressos e seminários ou conversar com professores de português, escrevo o seguinte enunciado na lousa e pergunto o que há de errado com ele. João está doente, por isso me pediu para vir aqui no lugar dele. Deixo que as pessoas reflitam e deem suas opiniões. Cada uma arrisca uma hipótese, mas ninguém detecta o erro denunciado por Martins em seu livro. E você, já descobriu qual é? Pois saiba, caro leitor, cara leitora, que a construção pedir para só pode ser empregada quando o sentido é o de pedir permissão, licença ou autorização. Segundo o autor de Com Todas as Letras, se a ideia de permissão ou licença não estiver implícita ou subentendida, o certo é usar pedir que mais subjuntivo. João está doente, por isso me pediu que viesse aqui no lugar dele. E ele abre suas explicações afirmando: a locução pedir para é um dos melhores exemplos do abismo existente entre a linguagem coloquial e a norma culta do idioma. E eu me vejo obrigado a reagir dizendo: nada disso, senhor jornalista. A locução pedir para é um exemplo do abismo que existe sim, mas entre a verdadeira norma culta usada pelas pessoas cultas do Brasil e aquilo que ele e outros não especialistas em linguística, que se baseiam exclusivamente na norma gramatical mais conservadora e prescritivista, chamam de norma culta. O que Martins rotula de linguagem coloquial, termo, aliás, que quase sempre é empregado com sentido pejorativo, é, na verdade,
uma manifestação da norma culta objetiva, real, empiricamente coletável e analisável. E a prova maior disso é que os falantes cultos, professores de português, a quem ofereço o meu teste, reconhecem tranquilamente a gramaticalidade, a aceitabilidade de construções como a do enunciado que escrevo na lousa. Como é possível, então, falar de erro se a construção não causa estranheza a falantes cultos e é perfeitamente assimilada do ponto de vista semântico e pragmático, se não há nenhuma ambiguidade em sua interpretação? Que é o argumento quase sempre apresentado pelos prescritivistas, que normalmente analisam a língua sem levar em conta o contexto da enunciação. De onde vem esse abismo entre o conceito sociolinguístico de norma culta e a noção vaga e preconceituosa de língua culta, exibida pelos comandos paragrammaticais? Como tantos especialistas de verdade vêm insistindo em mostrar, esse abismo nasce da recusa dos defensores da gramática tradicional de acompanhar os avanços da ciência da linguagem. Consultando, por exemplo, a bibliografia do livro Com Todas as Letras, de Eduardo Martins, lançado no início de 1999, verifica-se que dos 26 títulos consultados por ele, nenhum é de obra científica especializada. 10 são comandos paragrammaticais em forma de livros, que listam não sei quantos mil erros de português, entre os quais o Manual de Redação e Estilo do jornal O Estado de São Paulo, de autoria do mesmo Martins. 11 são dicionários de língua e ou de regências verbais e nominais, obras escritas à moda antiga e não segundo os critérios de lexicografia contemporânea, e 5 são gramáticas normativas. Como todo comando paragramatical digno do nome, este também se caracteriza por sua inflexível endogamia. Para conservar a pureza de sua língua, só aceita manter relações com indivíduos de sua própria casta. Como reconhece o próprio Ministério da Educação no documento já citado, não se pode mais insistir na ideia de que o modelo de correção estabelecido pela gramática tradicional seja um nível padrão de língua, ou que corresponda à variedade linguística de prestígio, página 31. Para separar o ideal do real, como eu já disse, é necessário empreender a identificação e a descrição da verdadeira língua falada e escrita pelas classes cultas do Brasil. É uma tarefa que tem de ser feita e que está sendo feita. Infelizmente, os resultados já obtidos na execução dessa tarefa são de acesso difícil à maioria das pessoas, porque se encontram expostos em livros e teses escritos em linguagem extremamente técnica, como de fato exige o rigor científico, e recorrem em suas análises e interpretações a diferentes modelos teóricos, todos eles muito sofisticados e de difícil compreensão para o leitor comum não familiarizado com eles. É preciso escrever uma gramática da norma culta brasileira em termos simples, mas não simplistas, claros e precisos, com um objetivo declaradamente didático-pedagógico, que sirva de ferramenta útil e prática para professores, alunos e falantes em geral,
Sem essa gramática que nos descreva e explique a língua efetivamente falada pelas classes cultas, continuaremos à mercê das gramáticas normativas tradicionais, que chamam erradamente de norma culta, uma modalidade de língua que não é culta, mas sim cultuada. Não a norma culta como ela é, mas a norma culta como deveria ser, segundo as concepções antiquadas dos perpetuadores do círculo vicioso do preconceito linguístico.